Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 37. Nessa noite nós vamos prosseguir nesse texto tão belo. E vamos pensar nessa noite, irmãos, sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele alcança os gentios. Nós temos já reconhecido que Marcos, ele mostra quem é Jesus, para que ele veio. Nós já reconhecemos todo o ministério público de Jesus entre os judeus. E mais uma vez essa noite, porque nessa série isso já nos mostrou, vamos olhar e reconhecer Jesus alcançando os gentios. Quero convidar, vamos orar mais uma vez. Depois da oração, vamos ler o texto e expor. Pai bendito, nosso Deus, a Tua palavra há de ser lida, que ouçamos, ó Pai, com atenção e compreendamos aquilo que Tu queres nos ensinar e, ó Pai amado, nos tratar como igreja do Senhor. Obrigado, Deus, pelo perdão de nossos pecados e pela vida eterna que recebemos em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, irmãos, acompanhem a sua Bíblia. Marcos 7, 24 a 37. Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar desapercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, logo ouviu falar dele, então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama, o demônio já havia saído. Depois de partir para a região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Afatá, que quer dizer, abra-te. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e começou a falar perfeitamente. Então, Jesus ordenou que a ninguém contasse aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: ele faz também todas as coisas, ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Irmãos, quando olhamos para esse texto, a ação de Jesus Cristo indo além das barreiras geográficas, além das terras dos judeus, nós precisamos reconhecer algo muito precioso: é que não há limites geográficos para o reino de Deus, não há limites para a ação de Deus. Deus, ele alcança a qualquer pessoa que necessitado dele se encontra. Deus, ele alcança qualquer pessoa que lhe suplica graça e misericórdia. E o texto de hoje, João Marcos, está nos mostrando exatamente isso. Essas duas histórias têm por objetivo mostrar-nos o quanto que o Senhor Jesus, já em seu ministério, ele alcançou os gentios. E nós sabemos que nós somos gentios. Nós todos que aqui estamos nessa noite, nenhum de nós, aqui sabemos, somos descendentes dos judeus, somos descendentes dos israelitas. E como gentios que somos, aqui encontramos já no ministério de Jesus os gentios sendo alcançados pela graça de Deus. É muito interessante observarmos que esse texto nos traz exatamente essa grande ideia. E é isso que eu quero que você leve para casa: a salvação e as bênçãos
do reino de Deus alcançam pessoas de todos os povos. Por que isso é importante, irmãos? Porque muitas das vezes nós tomamos uma atitude e achamos que Deus só vai salvar quem a gente acha que Ele vai salvar. Muitas vezes nós achamos, olha, aquela pessoa, eu tenho certeza que ela nunca vai ser convertida, ela nunca vai ser salva, porque quando eu olho para a vida daquela pessoa, eu a vejo uma pessoa incrédula, uma pessoa ímpia, uma pessoa indiferente, uma pessoa que não dá a mínima, não dá nenhuma bola para aquilo que a palavra de Deus diz. E quantas vezes estamos numa postura que queremos limitar a ação de Deus, agimos com incredulidade, não crendo que Deus pode alcançar aquele que aos nossos olhos não pode ser alcançado. E é muito interessante isso, por quê? Porque os judeus, eles tomaram uma postura nessa direção. Os judeus, como nação eleita de Deus, eles se julgavam superiores, eles se julgavam melhor do que os outros povos e nações. Nós já vimos que os judeus, eles se achavam perfeitos, puros em relação aos samaritanos. Eles tinham uma atitude, Alex falou isso no domingo passado, eles tinham uma atitude de expulsar, de não viver em comunhão com os samaritanos, porque eles os consideravam impuros. Os judeus consideravam também os gentios impuros, ou seja, eles se achavam uma nação especial, eles se achavam os únicos que eram amados e aceitos por Deus. E o texto aqui está nos mostrando exatamente o contrário. É isso que João Marcos está apresentando, que a graça de Deus, o amor de Deus, ele não está fechado, ele não está focado somente em uma única etnia, em um único povo, mas o amor e a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os povos, a pessoas de todas as nações. E é isso que João Marcos nos traz. Como que ele mostra isso? Contando duas histórias. A primeira história que João Marcos nos traz está no versículo 24 a 30. Aqui nós temos uma mulher, uma mãe gentia, que ela firmemente crê que Jesus Cristo poderia libertar a sua filha. É muito interessante olhar para o texto. Vamos olhar o versículo 24, irmãos. No versículo 24 nós encontramos exatamente esse registro de João Marcos, mostrando que Jesus ele chega à terra dos gentios. Ele vai muito além de Jerusalém, da terra dos judeus. Ele sobe em direção à Síria. E ali então ele chega nas terras de Tiro e Sidom. Qual a atitude de Jesus quando chega nessa terra? Ele deseja ter um momento de anonimato. Mas é possível ter anonimato? Nós já vimos que não. Por quê? A popularidade de Jesus, ela alcançou uma extensão de mais de 280 quilômetros. Lá da Idumeia, lá embaixo da Idumeia, até Tiro e Sidom, todos já ouviam falar de Jesus. Os seus milagres, os seus sinais eram conhecidos. Não havia como haver anonimato. Aonde quer que Jesus chegasse, as pessoas já o conheciam, já ouviam falar dele. Quando ele chega na terra de Tiro e Sidom, ele procurando ter um momento de ficar mais recluso, chega a notícia que ele está ali. O que acontece? Jesus indo a uma terra que não é terra dos judeus, entre os gentios, ele está ali presente, mas ele também alcança os gentios. Ele não tem uma atitude de rejeitar os gentios. E o texto nos mostra exatamente isso. Olha o versículo 24, a metade dele. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Já expliquei por quê. Versículo 25 a 29, então, nós temos a narrativa dessa mulher gentílica. E essa mulher gentia, ela irmãos, uma mulher que demonstra ter uma fé e uma humildade que não pode ser por nós ignorada. Olhemos para o texto, olha para o texto. Porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele. É muito interessante observar isso. Uma mulher que está aflita, uma mãe que está sofrendo por causa de sua filha. E aí então, ela ouve de Jesus, ela corre em direção a Jesus, e quando ela chega diante de Jesus, o que ela faz? Ela se prostra. Ela tem uma atitude de humildade, ela tem uma atitude de reconhecer que Jesus Cristo é o único que poderia mudar a realidade que a sua filha encontrava-se. Versículo 26, essa mulher era grega de origem cirofenícia e rogava-lhe
que expelis de sua filha o demônio. Então ela mostra a sua humildade, ela se humilha diante de Jesus. Mas não somente isso, ela só se humilha? Não, olha o versículo 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está mostrando desamor a essa mulher? Não, Jesus está mostrando que ele vem primeiramente aos judeus. Ele vem para redimir o povo de Israel. Ele vem para anunciar que o reino de Deus chegou aos judeus. Mas é só aos judeus? Não, também é aos gentios. E aqui nós temos algo muito belo que Jesus já o fez antes com o demoniado de Gadara, mas aqui mais uma vez fica muito claro isso. Primeiro está sendo anunciado aos judeus, depois é anunciado aos gentios. É a mesma postura que o apóstolo Paulo tem. Paulo, quando vai nas cidades pregar o evangelho, primeiro ele procura quem? Os judeus. Depois que ele fala aos judeus, ele fala também aos gentios. E é interessante observar que Jesus está mostrando isso. Mas olha a atitude dessa mulher, olha a fé que essa mulher tem. Versículo 28. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Irmãos, olha a fé que essa mulher tinha. Ela entende o que Jesus está falando. Ela sabe que ela não é uma judia. Ela sabe que ela não faz parte do povo de Israel. No entanto, ela sabe que, assim como os cachorrinhos são alimentados nas casas, e aqui é uma expressão bastante familiar, bastante doméstica, e nós todos que temos um animal doméstico, nós sabemos disso, não é? Quem tem cachorrinho aqui, você vai sempre dar um restinho de comida, um pão, um arrozinho, alguma coisa, você sempre vai dar, dando para o seu animal. Essa demonstração de amor, e ela coloca isso, ela fala: mas o quê? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Irmãos, uma mulher que tem humildade, uma mulher que tem fé, ela sabe que Jesus Cristo é aquele que pode intervir na sua história, intervir em sua vida. Ela crê no Senhor. É uma gentia, não era uma mulher judia, não fazia parte da aliança de Deus com Abraão, que diz respeito à nação de Israel, mas é uma mulher que crê, que deseja, que anseia. E aqui é algo muito importante, porque na aliança que Deus fez com Abraão, o que Deus faz, irmãos? O que Deus diz a Abraão? Vamos lá em Gênesis rapidamente. Gênesis 12, de 2 e 3. A aliança que Deus faz a Abraão. Ele faz com Abraão. Mas algo muito interessante aqui está no texto. Gênesis 12, versículo 2 e 3, que fala assim: e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Deus está falando com Abraão, está fazendo uma aliança com Abraão, e Deus fala mais, olha aí: e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Deus faz uma aliança com Abraão, com sua descendência, mas aqui essa bênção, essa aliança de Deus com Abraão, é só para o povo de Israel? Não, ela também alcança a família de todos os povos da terra. Irmãos, como é importante compreendermos isso. A aliança que Deus fez com Abraão é para a salvação de todo aquele que se arrepender e crer em Cristo Jesus. E nós temos aqui exatamente essa demonstração. No entanto, qual é a atitude do povo de Israel? Qual a atitude do povo de Israel? É uma atitude de se achar privilegiado, de excluir aqueles que não são como eles. É uma atitude de achar que nós somos os queridinhos de Deus. E não ter uma atitude de amor, de compaixão, que se estenda a outros povos. Lá em Isaías 49, versículo 6, Isaías 49, 6, diz assim, Deus falando por meio do profeta Isaías: não bastas que seja o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazeres de volta os remanescentes de Israel. Deus está falando da restauração do povo de Israel. Deus está falando que não somente vai restaurar o povo de Israel, mas olha agora, também te porei o quê?
para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O que Deus está falando ao povo de Israel? Que é para que este povo abençoasse as demais nações da terra. O que Deus está mostrando a Israel é que Deus chamou esse povo, formou esse povo, para que através desse povo todos os demais povos da terra fossem alcançados. E o que está acontecendo no ministério de Jesus é exatamente isso. Jesus Cristo, ele veio sim para os judeus, mas o seu ministério é só para os judeus? Não, ele também está alcançando os gentios que se arrependiam e criam. O alcance dos gentios não acontece só após o Pentecoste. O alcance dos povos não judeus não acontece somente após a expansão da igreja, mas já no ministério público de Jesus, os gentios são salvos. Os gentios são aceitos por Deus, mediante o que? A fé e a humildade. Esta mulher se humilhou diante de Jesus, ela suplicou-lhe, ela creu. Amados irmãos, não podemos duvidar que Deus pode salvar qualquer pessoa. Talvez você tenha amigos que você esteja testemunhando o Evangelho, pessoas pelas quais você tem orado, pessoas pelas quais você deseja ver salva, e você fala: pastor, é impossível essa pessoa ser salva, é impossível essa vida ser transformada, é impossível essa família ser transformada. Mas não, queridos, creiamos sim que Deus é Deus que salva a todos que se humilham e se arrependem e o buscam. E a nossa missão, a nossa tarefa qual que é? Testemunhar disto. Essa é a nossa missão. Amados irmãos, como precisamos estar atentos a isso? Essa mulher gentílica é, portanto, para nós um exemplo de fé e humildade diante do Rei Jesus. Como precisamos estar atentos a isso? Tem pessoas conversando na hora da mensagem que eu pedi que parasse de conversar. Como nós precisamos estar atentos a isso? Como nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus diz? E olha o versículo 30. Olha o versículo 30. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Irmãos, como é importante, porque o que nós temos no versículo 30 é exatamente o que? A graça de Deus alcançando gentios. É essa graça que alcança todos que se arrependem e creem. Precisamos crer nisso como igreja. O como isso é importante para nós, porque o ministério que Deus tem nos confiado é o ministério da reconciliação. O ministério que Deus tem colocado em nossas mãos é o ministério que realmente nos chama a fazer isso. Precisamos crer que Deus, Ele salva. E precisamos orar e suplicar a Deus que alcance aqueles a quem hoje não são salvos. Amados irmãos, como devemos confiar nas misericórdias de Deus? Mas aí João Marcos nos apresenta essa história da mulher, da mãe. Agora nos apresenta uma outra história para mostrar a mesma verdade, o mesmo ensino. Ele continua do versículo 31 a 37. O que nós temos no versículo 31 a 37? Agora nós temos o que? Um homem, diferente da mulher que roga pelo filho. Mas agora nós temos um homem que é surdo e gago e é curado por Jesus. É interessante observarmos como o Senhor vai agindo na história, como Deus ele vai alcançando pessoas diferentes, de modo diferente. A maneira como Deus faz, irmãos, ela expressa essa multiforme graça de Deus a alcançar pecadores perdidos que reconhecem que precisam dele. E então agora nós temos um homem que é alcançado por Deus, o homem que é alcançado e salvo por Jesus. Olhamos para o versículo 31. Que diz o versículo 31, o mesmo padrão do anterior. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. É o mesmo ensino. Percebe o mesmo padrão? Existe uma mesma estrutura no texto. O ministério de Jesus, mais uma vez, alcançando os gentios. Primeiro foi a mulher Ciro Fenícia. Agora é esse homem que está na terra de Sidom. E ali então, da mesma forma, nós temos a narrativa desse alcançar, do modo como Deus age. Olha o versículo 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Agora é interessante, esse surdo e gago, ele é trazido, ele é apresentado a Jesus.
E eles suplicam: Jesus, coloque a mão sobre este homem. E aí, irmãos, olha o versículo 33. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-se os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mais uma narrativa, mais uma história de como Deus age. Primeiro a mulher mostrou que humildade e fé. E agora este homem que é cego, que é surdo e gago, aliás, surdo e gago, ele é um homem que deposita toda a sua esperança em Cristo Jesus. A multidão sabia que Jesus era a solução, e Jesus aqui não faz distinção ao curar. Jesus poderia ter falado, Jesus ele não fala como fala com a mulher, ele, aqui está um outro contexto, mostrando mais uma vez que ele não faz distinção. Não duvidemos, Deus é poderoso para salvar quem Ele quiser salvar, e todo aquele que se humilha o busca. Não duvidemos da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, do amor de Deus, porque Ele salva todo aquele que, arrependido, o busca. Nós temos aqui a cura que Jesus realiza, e essa cura que Jesus realiza é a mesma cura messiânica que Ele faz entre os judeus, e agora está fazendo entre gentios. É o mesmo Messias, mostrando a sua autoridade, mostrando o seu poder para com pessoas de todos os povos, línguas e nações. Amados irmãos, se com a mulher aprendemos a fé e a humildade, com este homem aprendemos que Jesus Cristo precisa ser o centro. Jesus o tira do meio da multidão, Jesus fala com ele, e Jesus então lhe age de uma maneira miraculosa, trazendo a este homem verdadeira salvação e cura. E aí então, versículo 30, a mesma estrutura dos versículos anteriores. A graça de Deus alcança os gentios. Como é importante, irmãos, verificarmos isso. Olha o versículo 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. E aqui nós temos algo muito belo, que nos lembramos lá de Gênesis. E tudo que Deus fez era bom. E tudo que Deus fez era bom. Não é? E aqui, no ministério público de Jesus, há o reconhecimento da multidão de tudo aquilo que Jesus faz é bom. De tudo aquilo que Jesus faz é maravilhoso, é perfeito. Amados irmãos, nós devemos confiar nas misericórdias de Deus para conosco. Nós devemos confiar nesse Deus que manifesta a sua graça e o seu amor. Esse Deus que manifesta a sua salvação e as suas bênçãos sobre todos aqueles que se humilham, todos aqueles que creem, todos aqueles que colocam a sua esperança nele. Que possamos, amados irmãos, realmente viver isso. E sabemos que é um grande desafio para nós como igreja. Nós temos muitas pessoas para testemunharmos e alcançarmos. Que possamos agir de maneira que Deus seja o quê? Glorificado. Que tenhamos a alegria de testemunhar da nossa fé em Cristo Jesus e vermos as pessoas sendo salvas. Por quê? A salvação e as bênçãos do reino de Deus alcançam pessoas de todos os povos. Creiamos nisso, irmãos. Preguemos o Evangelho crendo nisso, porque a salvação e as bênçãos de Deus alcançam pessoas de todos os povos. Eu quero convidá-lo agora a colocar-se em pé e apresentar pessoas que você tem testemunhado de Jesus, pessoas que você deseja vê-las salvas. E olha agora, vamos interceder por essas pessoas, vamos nesse momento orar, colocando diante de Deus pessoas que nós realmente nos importamos e desejamos vê-las alcançadas pela graça de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai, nós queremos te louvar, te bendizer nessa noite. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo teu amor, pelo teu perdão. Queremos te agradecer, ó Pai amado, pela vida eterna. Senhor, como é gostoso olharmos para a tua palavra e vermos o Senhor alcançando pessoas de todos os povos, línguas e nações. Aquilo que tu disseste, ó Pai, Abraão se cumpriu, e todas as famílias da terra são abençoadas, ó Pai,
por meio, ó Deus querido, da promessa, da aliança que o Senhor fez com Abraão. E, ó Pai amado, te agradecemos por isso, e que possamos, ó Deus, sermos testemunhas do Teu Evangelho, do Teu amor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos então encerrar esse culto. Eu quero convidar a equipe de cânticos, nós vamos cantar uma música. Vamos louvar ao Senhor, agradecer a Deus, porque Ele já provou o seu amor para conosco, nós já recebemos o perdão dos nossos pecados, nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. E ao longo da nossa semana possamos testemunhar da esperança que temos no Evangelho de Deus. Vamos